Fala galera, Rede Semântica chegando, esse nosso estudo, esse mapa mental da lição da Escola Sabatina Jovem de toda semana. Hoje estamos encerrando a nossa série, a nossa temporada de estudos sobre o sábado. Na próxima semana nós estaremos aí estudando um pouquinho a respeito de imortalidade. Serão 13 semanas estudando esse tema e eu acredito que você já fez aí a sua aquisição da lição no nosso guia de estudo do próximo trimestre. Se ainda não fez, cara, corre que ainda dá tempo, você vai ser muito abençoado. E hoje, galera, para fechar essa temporada, nós vamos estudar um pouquinho a respeito de liberdade e o que o sábado ele nos ensina a respeito disso. E muito mais do que liberdade apenas relacionada ao sábado, mas relacionada também a tudo aquilo que o Evangelho e ao Reino de Deus eles nos propõem a ensinar, tá? Quando eu olho para essa ideia de liberdade, eu penso que liberdade é o oposto de tirania, né? Liberdade é o oposto de opressão, de sequestro e tudo mais. E eu fico pensando, cara, o que o sábado nos ensina a respeito disso? E o que o sábado ele nos aponta ainda com relação ao Evangelho, do que o Evangelho ele nos liberta? A primeira coisa que eu acredito que o Evangelho ele nos liberta tem a ver com a ideia de escolher. Mas escolher o quê? O mundo que nós vivemos, ele vive programado, galera, para o mal. Essa é a lógica do mundo. A lógica do mundo é ser contrária ao reino de Deus. E quando eu olho para Cristo, eu vejo que Cristo, ele não apenas se opõe ao mundo e à lógica, essa lógica sistêmica que o mundo está organizado, né? O sábado e o Evangelho, eles são uma outra possibilidade. E é apenas quando eu tenho uma outra possibilidade que eu tenho a ideia de escolher, né? Se não fosse o Evangelho, se não fosse o sábado, nós não teríamos a possibilidade de escolher. Mas quando Cristo ele entra, quando Cristo ele reina, eu começo a ter a possibilidade de escolher e logo eu sou liberto dessa tirania, desse sistema que o mundo ele está programado, né? De uma forma muito específica com relação ao sábado, nós temos aí uma tirania de trabalho, de produtividade, de dar check nas coisas, e o sábado é uma libertação disso, mas é apenas quando o sábado ele entra que eu tenho essa possibilidade de escolher. Se ele não tivesse, se o sábado não existisse, eu não haveria essa possibilidade de escolha, tá bom? Então o sábado nos liberta com relação a isso. Além disso, galera, o sábado ele nos liberta e o Evangelho nos liberta com relação à vida. Sabe por quê? Porque é apenas em Cristo que vida é oferecida. É apenas em Cristo que eu tenho a possibilidade de sonhar com vida. Se não fosse por Cristo, se não fosse pelo Evangelho, se não fosse pelo Reino de Deus, nós estaríamos fadados à morte. Além disso, o Evangelho, ele nos liberta com relação também a nós desfrutarmos ou a desfrutar, tá? Por quê? Porque nesse lance nós vivemos sob tiranias, a tirania do desejo, galera, é muito forte, de consumir, de ter e tudo mais. E aí vem Deus e fala assim, olha, no sábado você aprende que tudo aquilo que você tem é bênção de Deus, então desfrute. Desfrute daquilo que você tem, desfrute daquilo que Deus te oportunizou, daquilo que Deus ele já te abençoou, né? Desfrutar, galera, tem a ver com aquele lance do contentamento, né? De eu estar satisfeito com aquilo que Deus ele já proveu na minha vida. Eu aprendo isso com o sábado e quando eu aprendo isso, o Senhor me liberta, né, dessa tirania do desejo, do consumo, de buscar e buscar e buscar cada vez mais, tá bom? Além disso, galera, eu entendo que o sábado e o Evangelho, eles também nos libertam com relação ao amor / obediência. Por que amor / obediência? Deixa eu falar para vocês. O relacionamento de Deus conosco é um relacionamento de amor. A Bíblia diz que o amor de Cristo ele nos constrange. E ele nos constrange tanto, ele mexe tanto com a gente, que ele nos leva a dar alguns passos em direção a Deus. Inclusive o passo da obediência. Eu estou falando com isso que Deus ele não é um sequestrador. A obediência não tem a ver com Deus levar cativa a sua liberdade. Pelo contrário, pelo fato de Deus te fazer alguém que está livre, por esse amor tão grande, a base desse relacionamento conosco é que nós somos constrangidos a obedecê-lo. O amor é que vai gerar a liberdade para nós sermos obedientes.
Qualquer outro tipo de relacionamento com Deus é um relacionamento equivocado. Existe Deus, depois vem o amor, esse amor nos liberta e por último, então, nós obedecemos. Essa é a lógica, essa é a dinâmica do reino de Deus. Logo, o amor de Deus ele nos leva à obediência e essa obediência, a liberdade nos leva ao amor e o amor ele nos leva à obediência. Uma outra coisa, galera, que eu entendo que o Senhor ele nos liberta e nós vemos isso muito claro no sábado, tem a ver com o servir, com o serviço. Nós vemos uma sociedade que é extremamente egoísta, né? E aí vem Deus, ele entra e fala, cara, sábado é dia de servir. E aí esse ego, esse egoísmo, essa vida autocentrada, ela é quebrada. E agora eu sou livre do egoísmo. Aí eu sou livre para olhar as pessoas que estão ao meu redor e ministrar na vida delas, abençoar a vida delas, né? Propor algo na vida delas. Logo, o sábado e o evangelho nos liberam para servirmos. A última coisa que eu acredito que o sábado ele nos liberta tem a ver com semelhança. Eu poderia colocar outra palavra aqui, poderia colocar a palavra imagem, né? Porque quando tudo isso acontece na minha vida, eu acabo sendo cada vez transformado à semelhança de Cristo, né? A imagem de Cristo. E eu tenho uma humanidade de verdade, que é a humanidade que o Senhor espera que nós tenhamos, que não tem a ver com ser a imagem e semelhança do pecado, do egoísmo, de uma vida autocentrada, né? Mas eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Eu aprendo tudo isso com o Evangelho e eu aprendo tudo isso com o sábado também. Galera, o sábado é uma bênção na nossa vida, uma bênção que se repete a cada semana. E o Senhor espera que a gente desfrute disso a cada semana. Eu espero que não apenas a rede semântica, mas tudo aquilo que nós estudamos já nesse trimestre tenha servido assim de grande bênção para você, tá bom? Compartilhe esse conteúdo aí, faça com que ele chegue para mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas. Na próxima semana a gente se encontra para falar um pouquinho sobre imortalidade, beleza? Forte abraço, que Deus abençoe vocês. Valeu!